Minha avaliação é que o plano é péssimo. É um plano, eu li, enorme, são 448 páginas. Só para te dar alguns dados primeiro, né? Fica até engraçado, curioso, mas veja. Na verdade, além do que você falou, o mínimo comum divisor deste plano, que me parece, além de prender menos, utilizar medidas alternativas, melhorar a situação, a arquitetura, a condição, ambiente das prisões, etc., etc., o mínimo comum divisor é colocar a questão dos direitos humanos conjugado para algumas minorias organizadas dentro do plano. Só para te dar alguns dados aqui. A palavra, o plano começa com um capítulo sobre escravidão e racismo. A palavra racismo aparece 99 vezes. A palavra racial, 117 vezes. A palavra raça, 31 vezes. Todos os conceitos que não existem na ciência. A palavra gênero, 69 vezes. A palavra mulheres, 81 vezes. A palavra vítima, ao contrário, sabe quantas vezes aparece? 10 vezes. E inclusive, só 10 vezes. E inclusive, muitas vezes dessas poucas 10 vezes que a palavra vítima aparece, é para falar dos prisioneiros que são vítimas de maltratos, torturas, etc., dentro das prisões. Então vamos lá. Primeiro, ninguém nega que realmente existam estes problemas e que são graves, de um ponto de vista ético, de direitos humanos, etc., e também do ponto de vista pragmático das consequências, porque a literatura já está farta em mostrar o seguinte, que é, quando você tem prisões com condições péssimas e presos maltratados, etc., a reincidência, inclusive, depois é maior. Ninguém nega que exista uma desproporção de minorias sociais que acabam sendo super representadas nas prisões. Assim como existem minorias sociais que são subrepresentadas nas prisões. E ninguém nega que este é um problema, mas este é o efeito, essa não é a causa, não é a consequência. Né? As pessoas que estão super representadas, infelizmente, né, nas prisões, não são pobres porque são super representadas nas prisões, são mais presas, mas é exatamente o contrário. E este plano parece vir de outro planeta, né? Porque você vê aí, não sei se a produção tem já pronta essa parte, quando se fala, por exemplo, de excesso de privação de liberdade. Né? Tem uma série de metas com vários indicadores, etc. E tal, excesso de privação de liberdade. Eu não sei em qual planeta as pessoas que fizeram este plano vivem, com certeza não no meu, e me sinto de falar não no nosso, né? Porque excesso de privação de liberdade de quê? De onde? Os dados mostram que no Brasil, só 8% dos homicídios, só de 8% dos homicídios se sabe a autoria. Isso não significa que são presos, não significa que ficam na prisão, isso significa que se sabe que é autoria. Depois, outra coisa é prender de fato a pessoa, colocá-la na prisão e que fique na prisão cumprindo a pena toda, etc. São outras questões ainda. Então, não há excesso de privação de liberdade no Brasil. Muito pelo contrário. Há uma falha, há uma carência. Tem muita gente que deveria ser presa, que deveria continuar presa e não está presa. O Brasil não é verdade que prende demais. Aquele velho ditado, o Brasil prende demais e prende mal. Prende mal podemos discutir. Em parte concordo, seria um discurso muito grande aqui, não quero, mas não é verdade que prende demais. Outro ponto, muito pragmático, né? Se você tiver um país com 40 mil, cerca de 40 mil homicídios por ano, quantas pessoas deveriam ser presas? 40 mil. Não é demais. Demais é os crimes que acontecem. Então, se tem 40 mil criminosos, tem que ser presos 40 mil pessoas. Olhem agora a inversão da lógica que tem no PDF aqui, no plano deles. Né? Tem uma parte, não sei se a produção pode mostrar, que mostra, por exemplo, o seguinte: o número de presos tem que ser igual ao número de vagas disponíveis. É inversão total. Vejam, ninguém nega que existe realmente um problema de superlotação das prisões. Verdade, fato, os dados mostram isso. E também é péssimo do ponto de vista humano e do ponto de vista das consequências. Mas não é que tem que ter, não é que
nós temos que prender tantas pessoas quantas vagas tem nas prisões. Exatamente o contrário. As vagas têm que se adequar ao número de presos. Então, se tem 40 mil criminosos que matam 40 mil pessoas no Brasil por ano, tem que façam, que construam 40 mil vagas. Que tenham que estar em prisões, em celas adequadas, etc., sem sombra de dúvidas. Mas que construam mais prisões de verdade, então, para abrigar essas pessoas, que cumpram a pena. Inclusive, depois tem uma série de falácias estatísticas, de formas de manipulação, porque quando se conta número de presos, consideram também as pessoas em regime aberto, que não estão ficando presos na verdade e tal. E quero terminar, repito, poderíamos falar por anos sobre essa questão, sobre a questão da prisão perpétua, que é um ponto sobre o qual eu bato muito. Né? Um dos pontos pelos quais você vê que o sistema penal no Brasil é uma piada de mau gosto é pela ausência de prisão perpétua. As pessoas acham que é normal não ter prisão perpétua. Não é. A quase totalidade dos países do mundo tem prisão perpétua. Adivinhem qual o continente onde mais países não têm prisão perpétua? América Latina. Exatamente o continente com a maior taxa de homicídio do planeta. Deve ser uma coincidência. Vou citar aqui para vocês os únicos países do mundo que não tem prisão perpétua. Brasil, Croácia, Noruega, Uruguai, Portugal, Islândia, Mongólia, Angola, Moçambique, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, Bolívia, Paraguai, Honduras e Nicarágua. Os outros países têm prisão perpétua. E isso que significa? Que além do efeito da prisão perpétua em si, quando você não tem prisão perpétua, a cascata, todas as outras penalidades caem para baixo. Então, por exemplo, e além disso, você tem um ponto surreal que existe no sistema prisional aqui, que é o seguinte: de onde nasce grande parte da justificativa deste plano? É o seguinte: eles partem da premissa, todo mundo deve já ter escutado milhões de vezes, que é o seguinte: no sistema penal brasileiro, o preso vai voltar um dia para a sociedade, então ele tem que ser reabilitado. Aqui está a falácia. Pode ser um objetivo muito nobre, claro, mas você tem que cair na real e entender que nem todo mundo dá para ser reabilitado e ressocializado. Tem gente que não tem como ser ressocializado, gente. É o bom senso que fala. Me falem, se uma pessoa que cometeu 2 homicídios pode ser ressocializada, isso não existe. Ele comprovadamente demonstrou que é uma pessoa violenta, perigosa, que não é capaz de viver em sociedade. Matou pessoas. O que mais tem que fazer o cara para demonstrar que não tem como conviver em sociedade, então? O que tem que demonstrar fazer para demonstrar que não tem como ser socializado? Então tem gente que não tem que voltar para a sociedade mesmo, que são um perigo para todo mundo. Aqueles casos, claro, anedóticos, mas dos quais cansamos, de pessoas que de repente matam uma pessoa, etc. E você vai ver depois a ficha. E tem várias passagens pelas polícias, das quais dezenas de homicídios. Em qual lugar do planeta essas pessoas estariam soltas? Eu já cansei de explicar isso. Isso não é normal. Eu não entendo por quê. Não existe um candidato. Aqui vai uma consultoria de graça. Um candidato, olha, se tivesse amanhã um candidato de direita, qualquer um, de qualquer lado, que se candidatasse com uma pauta só, única, da prisão perpétua, ganharia com 80% dos votos. O restante 20% seriam criminosos e gente ideológica, porque não é normal. Prisão perpétua tem que ter. É uma justiça, é uma questão de justiça, é uma questão ética, é uma questão também de consequências práticas. Então este plano, pena justa para quem? Com certeza não para as vítimas. A prioridade aqui é prender este 92% de homicidas que estão soltos nas ruas. E não ao contrário. Também tem que tratar bem, etc. Mas nós temos uma emergência gravíssima de criminalidade. Na verdade, é exatamente o contrário, que não está sendo combatida por este plano. Muito pelo contrário.